Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Espírito Santo, fala no nosso coração, Pai. Tua vontade, Senhor, não o que queremos ouvir nem falar, mas apenas o que o Senhor deseja nos falar e nos fortalece para cumprir a Tua vontade, meu Senhor. Em nome de Jesus. O humilde e fraterno amor cristão. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Diga glória a Deus e glorifica o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, aquele que é, que era, que há de vir, que já está vindo buscar a sua igreja e que está aqui na pessoa divina do Espírito Santo, o próprio Deus. O apóstolo Paulo escreve, ele diz: se há exortação em Cristo, né? Ele fala aí, se há consolação de amor, comunhão com o Espírito Santo, né? Se há afeto, paz e compaixão, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então, se o apóstolo Paulo está dizendo, se vocês aí na igreja, né, em Filipe, estão dizendo que são de Deus, né, então tem que ter comunhão com o Espírito Santo, tem que ter afeto, tem que ter compaixão, né, tem que ter amor, consolação. Mas vocês têm que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo e pensar a mesma coisa. Ou seja, está divergindo o negócio. Então, se um grupo de pessoas tem que pensar a mesma coisa, né? Ter o mesmo ânimo, o que mais? Pensar, ter o mesmo ânimo, fazer a mesma coisa, ter o mesmo objetivo, o mesmo alvo. Então todos têm que ter, né? Um grupo tem que ter isso aí que ele está dizendo. Aí ele diz no 3, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ele está falando de humildade. O que é a humildade, né? Ele está falando, considere cada um, considere o outro, né, superior a ele mesmo, a pessoa. Ou seja, para que todos sejam iguais, não sejam maior do que ninguém. Para que a pessoa, lógico que existe a pessoa que ela é maior do que a outra, né?
em espírito, lógico, a porção do espírito. Ele não está falando nisso. Existem pessoas que têm mais galardão que as outras, que busca mais, quem busca mais se consagra tem mais do que o outro, isso é lógico. Deus tem recompensa, a recompensa é baseada nisso aí. O que ele está falando é da pessoa ter orgulho, ou que a pessoa se ache que já sabe de tudo, e ela é superior a todo mundo porque ela já sabe de tudo, e na verdade ela não sabe, não é para ela ser. Ele está dizendo que a pessoa não tenha dentro dela aquele sentimento de ser superior no que discerne, ela ter orgulho daquilo ali, ser soberbo. Se quanto mais ela sabe, mais ela tem que ser humilde para com os outros que não sabem, para ensinar. Agora que ela sabendo mais, ela tem que considerar o outro que seja igual a ela, ou seja, tem que ter aquela paciência, aquela coisa. Ele não pode se vangloriar ou ter orgulho do que ele sabe, ou ele pensa, ou ele faz. E o mundo funciona assim, né? O mundo, ele funciona assim. A pessoa é orgulhosa, a pessoa tem orgulho. Quase todo ser humano, para dizer todo, né? Só quem não tem é aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro todo dia. Aí esse não, o Cordeiro vai limpando, ele vai confessando, o Cordeiro tem misericórdia, vai limpando, mas se não, todos têm. Se a pessoa chegar a ofender o seu filho, você só ofende, não ofende não? No colégio, foi dizer comigo no colégio, isso é em qualquer canto. A pessoa logo se ofender, né? Porque você acha que o seu filho é santo, que ele não faz nada, e que o outro fez, mas ele não fez. Não é assim? O outro lá na sala fez, o professor está errado, mas o filho da pessoa está certo. Porque a pessoa orgulhosa, ela não quer admitir que o filho dela é errado, que é um mau caráter. Ela não quer admitir isso, ela nem para ela, quanto imagine para os outros, imagine para Deus. Ela esconde, então ela tem orgulho, que alguns dizem que é vergonha. Não, não é orgulho, não é vergonha, não é vergonha não, é orgulho, tem nada a ver com vergonha. O que é vergonha? Vergonha é a pessoa ser pecadora, fazer o que é contrário à lei de Deus, que desagrada a Deus. Isso é vergonhoso. É mal. A pessoa fazer o que é contrário à lei divina, que ela está cooperando para a destruição de todo o universo. Quando ela está indo contra a lei de Deus, ela está se unindo a Satanás para matar todo mundo e matar mais outras pessoas onde tiver gente, para subir o céu, para matar os anjos, para matar Deus. O Satanás tentou matar Deus, né? Subiu para matar o Senhor. Você acha que ele não ia matar? A intenção era essa, de exterminar o Senhor Jesus, matar o Pai. Não ia tomar o lugar. Mal, criou mal dentro dele, queria matar o Senhor, matar o próprio Pai que o criou e deu tudo de bom e de melhor para ele, ele queria matar. Então a pessoa com orgulho, ninguém vai para o céu. Satanás é o pai do orgulho. Deus, o Espírito Santo tem o maior trabalho para tirar isso dentro de nós, que é esse orgulho. As pessoas são muito orgulhosas em tudo, até que não tem nada. O pessoal pensa que é só gente rica orgulhosa, né? Não, o pobre é mais orgulhoso ainda. O mendigo, né? A pessoa mendigando na rua, ela mendiga até onde ela quer.
né? Quando ela não quer mais, ela não vai mendigar. Quando ela se sujeita à lei de Deus, quebra o orgulho dela, ela está mendigando na rua com raiva do familiar, com raiva de Deus, que não quer dar o braço a torcer, fazer o que Deus está mandando, que não quer dar o braço a torcer, não quer fazer o que a família está mandando, não quer ser submissa à família, ao pastor, alguém que está lhe orientando, não é não? Aí fica mendigando no meio da rua. É contrário a tudo. Tudo a pessoa é contrário. A partir do momento que ela, não, eu quero ser submissa a Deus, já quebra o orgulho da pessoa, a pessoa já começa. E Deus tem que trabalhar com isso, quebrando o orgulho da pessoa, para poder a pessoa ser salva. Não pode ter de maneira nenhuma orgulho dentro da pessoa. Porque antigamente era só o rico que tinha, mas não pode ter muito orgulho. Quantas pessoas você não dizendo, eu não vou pedir perdão de jeito nenhum a ela, se ela quiser que venha, né? Orgulho. Eu não vou dar o braço a torcer, eu prefiro morrer do que isso. E morre mesmo, né? A pessoa acha que já sabe de tudo, que não precisa mais saber de nada, que aquilo ali que ela sabe é suficiente. Ela é insubmissa a todo e a todos. Ela quer fazer o que quer, o que dá na telha. Ah, eu tenho vergonha? Não, eu tenho orgulho. Porque a vergonha é fazer o que é errado, o que é pecado. A pessoa fica envergonhada. Não fica envergonhado perante a Deus? Fica. A pessoa quando erra, o pecador quando ele vem se arrepender, o que é que ele faz? Chora, né não? Tem vergonha, não gosta, nem olha para Deus direito, não suporta nem olhar para Deus, ele fica chorando de joelho, porque ele está com vergonha que cometeu o pecado. Isso é vergonha. Mas pedir uma ajuda a um irmão, falar a verdade que está necessitado, chegar e dizer, o meu filho mesmo não presta, eu criei mal, ele vai ter que ser corrigido. Isso não é vergonha não, dizer para todo mundo não. Vergonha é continuar compactuando com o que o filho está fazendo de errado, e fazendo de errado junto com ele. Não é vergonha nenhuma vestir uma roupa velha. Não faz vergonha nenhuma a pessoa comer, se tiver para comer só arroz, come. Não faz vergonha nenhuma a pessoa dizer que só tinha arroz, eu comi. Glória a Deus. A pessoa tem que dar graças a Deus. A pessoa der glória a Deus, Deus é glorificado. Eu me lembro do testemunho do irmão, que o irmão estava difícil o negócio para ele. Aí ele trabalhando, aí o diabo usou o outro lá, e ele levou só arroz na quentinha dele. Ele trabalha de servente. Tu se lembra desse irmão? Ele levou só arroz, e o outro fazendo hora com ele, dizendo assim, rapaz, aí o outro com bife, né? E ele só com arroz. Aí disse que para não comer o arroz seco, molhou com óleo, derramou um pouquinho de óleo em cima do arroz. Aí na hora de comer, ele abriu a dele, os outros abriram. Aí o outro ficou zombando dele, dizendo, rapaz, quer servir um Deus desse para passar necessidade com tu passa. Aí ele, eu prefiro comer arroz e ser cheio do Espírito Santo do que comer um bife e ter o demônio dentro de ti, de ter o mal. Eu prefiro ser cheio. Aí ele quis dar um pedaço, ele não, eu como aqui o meu arroz. Então a pessoa tem que dar glória a Deus. Tem gente que não. Se eu tenho vergonha até de falar que não tem nada para comer, o que vai comer. Pode não. Quem é cristão não pode, principalmente dentro da igreja, tem que falar os seus problemas para o pastor, para missionário, perguntar, pedir um conselho. A pessoa não faz, quer resolver só. Eu não me meto não, deixa a pessoa resolver. Não me meter em vida de ninguém não. A pessoa vier me perguntar, a pessoa não soube vir até a igreja, não soube, né, maior. Então se ela estiver passando dificuldades, ela tem que chegar, seja qual for, financeiro ou espiritual, tem que chegar e conversar com o pastor, com a missionária,
pedir uma ajuda e oração. Se a pessoa não quer fazer isso, eu não vou atrás de ninguém não. Vou fazer o quê? Ela se confia na oração dela, dessa pessoa, pronto. Eu posso fazer a orar daqui, que Deus tem misericórdia. Uma pessoa tem que procurar ajuda. A pessoa tem que querer. Mas ela acha que, a pessoa acha que por si só dá para resolver do jeito dela. É o que todo pecador acha, que por ele mesmo ele pode resolver. Pode resolver segundo o que ele acha que é para fazer, não segundo o que Deus está mandando. Meu amigo, se você for resolver de outra maneira que não seja a que o Senhor está mandando fazer, vai dar tudo errado. Só sofrer. Vai só sofrer. A pessoa, o apóstolo Paulo está dizendo: se há comunhão em você, amor, consolação, se vocês participam de comunhão com o Espírito Santo, então tem que pensar do mesmo jeito, do mesmo modo e agir da mesma maneira, ou seja, uns ajudando os outros. Não pode ter vergonha de falar e nada, porque aí senão vai crescendo a vida da pessoa, orgulho. Às vezes a pessoa não quer dizer que está passando lutas. Não, tem que ir na igreja, não pode sair falando por aí para qualquer pessoa. Fala com a pessoa espiritual que vai lhe ajudar, lhe dar um conselho segundo a palavra de Deus. Não é para estar falando para todo mundo que você está passando isso, passando aquilo. Buscar a pessoa certa para falar, pedir ajuda e orar. E a humildade justo é essa, a pessoa ser sincera. Porque se ela não é humilde, ela não tem sinceridade, não tem como ela se confessar. Não tem como ela se confessar se ela não é sincera. Ela não é sincera com ela mesma. Não tem como ela se confessar a Cristo, os pecados. Não tem como ela nem pedir ajuda a Cristo. Ela fica até sem força para orar, que não tem como ela pedir. Até sem força ela fica para orar, que não tem como ela pedir. E muitos nós, seres humanos, somos muito orgulhosos, né? Tendenciosos. Quer fazer as coisas do jeito que quer, acredita numa coisa, vai até o fim, e só dois sofrimentos a cada dia que passa. E pode olhar que a pessoa, ela não quer se curvar de jeito nenhum a Cristo. E Cristo quebra o orgulho da pessoa. Ele quebra o orgulho. A Bíblia diz aí em Filipenses, aí mesmo no versículo 2, né, mais na frente, ele diz que ele diz aí, ó, lá no, vou continuar aqui, né? Não, no 4, não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual para o que também o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar. Ou seja, Cristo era Deus, subsistindo em forma humana, né, no corpo humano, e mesmo assim ele poderia se orgulhar. Lógico, claro que ele é Deus, não tem ninguém maior do que ele. Ele não se exaltou de maneira nenhuma, pelo contrário, ele foi humilde igual a todos. Pelo contrário, ele suportou foi todas as coisas. Suportou acusações, tentaram matar ele várias vezes, né? Até conseguiram, várias vezes. Abandonaram ele, saiu todo mundo, ficou só os apóstolos. Por aí vai tanta coisa. Tentaram fazer armadilha com ele várias vezes, pegando atrás de pegar ele, para ele dizer alguma coisa. E pelo contrário, ele podia se exaltar e não se exaltou. Continuou sendo humilde. Ele poderia se exaltar que ele é Deus, poderia até destruir, fazer o que, mas não. Ele deu o exemplo, veio dar o exemplo que a pessoa tem que ser humilde.
servir uns aos outros. Ele mesmo serviu, lavou os pés dos apóstolos. Eu tenho que entender isso. Acusou todo, aceitou todas as acusações, não disse nada. E a pessoa, se você olhar com a cara feia, a pessoa já fica com raiva. Que é isso, mano? A minha cara é meio feia. Às vezes eu tô dormindo cansado, a gente acorda cansado, né? Que acorda de madrugada, né? Acorda com a cara feia, abusada. Aí eu olho para a pessoa que eu tô com raiva dela, mas não. Aí minha cara que é feia mesmo, é abusada. A pessoa pensa que a gente está olhando com raiva, ela já fica, se desmanchou espiritualmente, pelo amor de Deus. O cara está dentro da igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Espírito Santo, fala no nosso coração, Pai. Tua vontade, Senhor, não o que queremos ouvir nem falar, mas apenas o que o Senhor deseja nos falar e nos fortalece para cumprir a Tua vontade, meu Senhor. Em nome de Jesus. O humilde e fraterno amor cristão. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Diga glória a Deus. E glorifica o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, aquele que é, que era, que há de vir, que já está vindo buscar a sua igreja e que está aqui na pessoa divina do Espírito Santo, o próprio Deus. O apóstolo Paulo escreve, ele diz: se há exortação em Cristo, né? Ele fala aí, se há consolação de amor, comunhão com o Espírito Santo, né? Se há afeto, paz e compaixão, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então, se o apóstolo Paulo está dizendo, se vocês aí na igreja, né, em Filipe, estão dizendo que são de Deus, né? Então tem que ter comunhão com o Espírito Santo, tem que ter afeto, tem que ter compaixão, né? Tem que ter amor, consolação. Mas vocês têm que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo e pensar a mesma coisa. Ou seja, está divergindo o negócio. Então, se um grupo de pessoas tem que pensar a mesma coisa, né? Ter o mesmo ânimo, o que mais? Pensar, ter o mesmo ânimo, fazer a mesma coisa.
ter o mesmo objetivo, o mesmo alvo. Então todos têm que ter, né? Um grupo tem que ter isso aí, que ele está dizendo. Aí ele diz no 3, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ele está falando de humildade. O que é a humildade, né? Ele está falando, considere cada um, considere o outro, né? Superior a ele mesmo, a pessoa. Ou seja, para que todos sejam iguais, não sejam maior do que ninguém. Para que a pessoa, lógico que existe a pessoa que ela é maior do que a outra, né? Em espírito, lógico, a porção do espírito. Ele não está falando nisso. Existem pessoas que têm mais galardão do que as outras, que busca mais, quem busca mais se consagra tem mais do que o outro. Isso é lógico. Deus tem recompensa, a recompensa é baseada nisso aí. O que ele está falando é da pessoa ter orgulho, ou que a pessoa se ache que já sabe de tudo, e ela é superior a todo mundo porque ela já sabe de tudo, e na verdade ela não sabe, não é para ela ser. Ele está dizendo que a pessoa não tenha dentro dela aquele sentimento de ser superior no que discerne, ela ter orgulho daquilo ali, ser soberbo. Se quanto mais ela sabe, mais ela tem que ser humilde para com os outros que não sabem, para ensinar. Agora que ela sabendo mais, ela tem que considerar o outro que seja igual a ela. Ou seja, tem que ter aquela paciência, aquela coisa. Ele não pode se vangloriar ou ter orgulho do que ele sabe, ou ele pensa, ou ele faz. E o mundo funciona assim, né? O mundo, ele funciona assim. A pessoa é orgulhosa, a pessoa tem orgulho. Quase todo ser humano, para dizer todo, né? Só quem não tem é aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro todo dia. Aí esse não, o Cordeiro vai limpando, ele vai confessando, o Cordeiro tem misericórdia, vai limpando. Mas se não, todos têm. Se a pessoa chegar a ofender o seu filho, você só ofende, não ofende não? No colégio, foi dizer comigo no colégio, isso em qualquer canto. A pessoa logo se ofender, né? Porque você acha que o seu filho é santo, que ele não faz nada, e que o outro fez, mas ele não fez. Não é assim? O outro lá na sala fez, o professor está errado, mas o filho da pessoa está certo. Porque a pessoa orgulhosa, ela não quer admitir que o filho dela é errado, que é um mau caráter. Ela não quer admitir isso, ela nem para ela, quanto imagine para os outros, imagine para Deus. Ela esconde, então ela tem orgulho, que alguns dizem que é vergonha. Não, não é orgulho, não é vergonha. Não é vergonha não, é orgulho. Tem nada a ver com vergonha. O que é vergonha? Vergonha é a pessoa ser pecadora, fazer o que é contrário à lei de Deus, que desagrada a Deus. Isso é vergonhoso. É mal. A pessoa fazer o que é contrário à lei divina, que ela está cooperando para a destruição de todo o universo. Quando ela está indo contra a lei de Deus, ela está se unindo a Satanás para matar todo mundo e matar mais outras pessoas onde tiver gente, para subir o céu, para matar os anjos.
para matar Deus. O Satanás tentou matar Deus, né? Subiu para matar o Senhor. Você acha que ele não ia matar? A intenção era essa, de exterminar o Senhor Jesus, de matar o Pai. Não ia tomar o lugar. Mal, criou mal dentro dele, queria matar o Senhor, matar o próprio Pai que o criou e deu tudo de bom e de melhor para ele, ele queria matar. Então a pessoa com orgulho, ninguém vai para o céu. Satanás é o pai do orgulho. Deus, o Espírito Santo tem o maior trabalho para tirar isso dentro de nós, que é esse orgulho. As pessoas são muito orgulhosas em tudo, até que não tem nada. O pessoal pensa que é só gente rica orgulhosa, não é não. O pobre é mais orgulhoso ainda. O mendigo, né? A pessoa mendigando na rua, ela mendiga até onde ela quer, né? Quando ela não quer mais, ela não vai mendigar. Quando ela se sujeita à lei de Deus, quebra o orgulho dela, ela está mendigando na rua com raiva do familiar, com raiva de Deus, que não quer dar o braço a torcer, fazer o que Deus está mandando, que não quer dar o braço a torcer, não quer fazer o que a família está mandando, não quer ser submissa à família, ao pastor, alguém que está lhe orientando, não é não? Aí fica mendigando no meio da rua. É contrário a tudo. Tudo a pessoa é contrário. A partir do momento que ela, não, eu quero ser submissa a Deus, já quebra o orgulho da pessoa. A pessoa já começa. E Deus tem que trabalhar com isso, quebrando o orgulho da pessoa, para poder a pessoa ser salva. Não pode ter de maneira nenhuma orgulho dentro da pessoa, que antigamente era só o rico que tinha, mas não pode ter muito orgulho. Quantas pessoas você não dizendo, eu não vou pedir perdão de jeito nenhum a ela, se ela quiser que venha, né? Orgulho. Eu não vou dar o braço a torcer, eu prefiro morrer do que isso. E morre mesmo, né? A pessoa acha que já sabe de tudo, que não precisa mais saber de nada, que aquilo ali que ela sabe é suficiente. Ela é insubmissa a todo e a todos. Ela quer fazer o que quer, o que dá na telha. Ah, eu tenho vergonha? Não, eu tenho orgulho, porque a vergonha é fazer o que é errado, o que é pecado. A pessoa fica envergonhada. Não fica envergonhado perante a Deus? Fica. A pessoa quando erra, o pecador quando ele vem se arrepender, o que é que ele faz? Chora, né não? Tem vergonha, não gosta, nem olha para Deus direito, não suporta nem olhar para Deus. Ele fica chorando de joelho, porque ele está com vergonha que cometeu o pecado. Isso é vergonha. Mas pedir uma ajuda a um irmão, falar a verdade que está necessitado, chegar e dizer, o meu filho mesmo não presta, eu criei mal, ele vai ter que ser corrigido. Isso não é vergonha não, dizer para todo mundo não. Vergonha é continuar compactuando com o que o filho está fazendo de errado, e fazendo de errado junto com ele. Não é vergonha nenhuma vestir uma roupa velha. Não faz vergonha nenhuma a pessoa comer, se tiver para comer só arroz, come. Não faz vergonha nenhuma a pessoa dizer que só tinha arroz, eu comi. Glória a Deus. A pessoa tem que dar graças a Deus. A pessoa der glória a Deus, Deus é glorificado. Eu me lembro do testemunho do irmão, que o irmão estava difícil o negócio para ele. Aí ele trabalhando, aí o diabo usou o outro lá, e ele levou só arroz na quentinha dele. Ele trabalha de servente. Tu se lembra desse irmão? Ele levou só arroz, e o outro fazendo hora com ele, dizendo assim, rapaz, aí o outro com bife, né? E ele só com arroz. Aí disse que para não comer o arroz seco, molhou com óleo, derramou um pouquinho de óleo assim do arroz. Aí na hora de comer, ele abriu a dele, os outros abriram. Aí o outro ficou zombando dele, dizendo, rapaz, quer servir um Deus desse para passar necessidade com tu passa. Aí ele, eu prefiro comer arroz ser cheio do Espírito Santo do que comer um bife e ter o demônio dentro de ti, de ter o mal. Eu prefiro ser cheio.
Hã? Aí ele quis dar um pedaço, ele não, eu como aqui o meu arroz. Então a pessoa tem que dar glória a Deus. Tem gente que não. A pessoa tem vergonha até de falar que não tem nada para comer, o que vai comer. Pode não. Quem é cristão não pode, principalmente dentro da igreja, tem que falar os seus problemas para o pastor, para missionário, perguntar, pedir um conselho. A pessoa não faz, quer resolver só. Eu não me meto não, deixa a pessoa resolver. Não me meto em vida de ninguém não. A pessoa vier me perguntar, a pessoa não soube vir até a igreja, soube, né, maior. Então se ela estiver passando dificuldades, ela tem que chegar, seja qual for, financeiro ou espiritual, tem que chegar e conversar com o pastor, com a missionária, pedir uma ajuda e oração. Se a pessoa não quer fazer isso, eu não vou atrás de ninguém não. Vou fazer o quê? Ela se confia na oração dela, dessa pessoa, pronto. Eu posso fazer a orada aqui, que Deus tem misericórdia. Mas a pessoa tem que procurar ajuda. A pessoa tem que querer. Mas ela acha que a pessoa acha que por si só dá para resolver do jeito dela. É o que todo pecador acha, que por ele mesmo ele pode resolver. Pode resolver segundo o que ele acha que é para fazer, não segundo o que Deus está mandando. Meu amigo, se você for resolver de outra maneira que não seja a que o Senhor está mandando fazer, vai dar tudo errado. Só sofrer. Vai só sofrer. A pessoa, o apóstolo Paulo está dizendo: se há comunhão em você, amor, consolação, se vocês participam de comunhão com o Espírito Santo, então tem que pensar do mesmo jeito, do mesmo modo e agir da mesma maneira, ou seja, uns ajudando os outros. Não pode ter vergonha de falar e nada, porque aí senão vai crescendo a vida da pessoa, orgulho. Às vezes a pessoa não quer dizer que está passando lutas. Não, tem que ir na igreja, não pode sair falando por aí para qualquer pessoa. Fala com a pessoa espiritual que vai lhe ajudar, lhe dar um conselho segundo a palavra de Deus. Não é para estar falando para todo mundo que você está passando isso, passando aquilo. Buscar a pessoa certa para falar, pedir ajuda e orar. E a humildade justo é essa, a pessoa ser sincera. Porque se ela não é humilde, ela não tem sinceridade, não tem como ela se confessar. Não tem como ela se confessar se ela não é sincera. Ela não é sincera com ela mesma. Não tem como ela se confessar a Cristo, os pecados. Não tem como ela nem pedir ajuda a Cristo. Ela fica até sem força para orar, que não tem como ela pedir. Até sem força ela fica para orar, que não tem como ela pedir. E muitos nós, seres humanos, somos muito orgulhosos, né? Tendenciosos. Quer fazer as coisas do jeito que quer, acredita numa coisa, vai até o fim, e só dois sofrimentos a cada dia que passa. E pode olhar que a pessoa, ela não quer se curvar de jeito nenhum a Cristo. E Cristo quebra o orgulho da pessoa. Ele quebra o orgulho. A Bíblia diz aí em Filipenses, aí mesmo no versículo 2, né, mais na frente, ele diz que ele diz aí, ó, lá no, vou continuar aqui, né? Não, no 4, não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual para o que também o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também Cristo, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar. Ou seja, Cristo era Deus,
subsistindo em forma humana, né, no corpo humano, e mesmo assim ele poderia se orgulhar, lógico, claro que ele é Deus, não tem ninguém maior do que ele. Ele não se exaltou de maneira nenhuma, pelo contrário, ele foi humilde igual a todos. Pelo contrário, ele suportou foi todas as coisas, suportou acusações, tentaram matar ele várias vezes, né, até conseguiram, várias vezes, abandonaram ele, saiu todo mundo, ficou só os apóstolos, por aí vai tanta coisa. Tentaram fazer armadilha com ele várias vezes, pegando atrás de pegar ele, para ele dizer alguma coisa. E pelo contrário, ele podia se exaltar e não se exaltou, continuou sendo humilde. Ele poderia se exaltar que ele é Deus, poderia até destruir, fazer o que, mas não. Ele deu o exemplo, veio dar o exemplo que a pessoa tem que ser humilde, servir uns aos outros. Ele mesmo serviu, lavou os pés dos apóstolos. Eu tenho que entender isso. Acusou todo, aceitou todas as acusações, não disse nada. E a pessoa, se você olhar com a cara feia, a pessoa já fica com raiva. Que é isso, mano? A minha cara é meio feia. Às vezes eu tô dormindo cansado, a gente acorda cansado, né? Que acorda de madrugada, né? Acorda com a cara feia, abusada. Aí eu olho para a pessoa pensa que eu tô com raiva dela, mas não. A minha cara que é feia mesmo, é abusada. A pessoa pensa que a gente está olhando com raiva, ela já fica, se desmanchou espiritualmente, pelo amor de Deus. O cara está dentro da igreja. Eu estou dentro da igreja. Cadê a comunhão com o Espírito Santo? Cadê a comunhão? E se o irmão dizer alguma coisa com ela, piorou, ela já está. Se o irmão não olhar para ela hoje, ela pensa que o irmão está com raiva dela, que não sei o que. Ela fica mal espiritualmente, ou seja, é pior do que a pessoa mundana, é uma obra da carne. Está agindo igual a pessoa mundana. Pelo contrário, eu tenho que orar para aquele irmão, não posso ficar com raiva dele, né? Talvez nem esteja com raiva de mim, mas esvaziou-se a si mesmo, tá vendo? No 7, Cristo se esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Deus tornou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. É o que acontece, a pessoa, o próprio Deus tomou a forma de servo e servir. Hoje as pessoas não querem servir, nem querem fazer as coisas mínimas, só querem fazer as coisas que se destacam. As pessoas só querem fazer as coisas que se destacam. Fama, sucesso, é tudo isso aí. A pessoa quer fama, sucesso, é de Satanás, não é de Deus. A pessoa só quer fazer algo que ela se destaque bem, que todo mundo veja ela se destacando. Totalmente contrário de Cristo. Cristo é servo, ele serviu, era Deus, ele veio servir para dizer que nós temos que servir, tirar o orgulho para poder ser salvo. Porque lá no céu é a gente que serve ele, lógico. É que a gente vai lá para o céu, ele vai servir a gente, não. Ele é Deus. Mas no momento que ele veio mostrar que nós temos que tirar o orgulho da gente e suportar as acusações, as ofensas e orar por aquela pessoa, ele veio demonstrar isso. Mas não quer dizer que eu vou lá para o céu, chegar lá, ele vai me servir, não. Ele veio dizer que nós temos que tirar o orgulho dentro de nós. Ele deu o exemplo, suportando todas as coisas e servindo as pessoas. É isso que ele veio fazer. É isso que a gente tem que fazer. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele foi obediente até a morte. E a morte terrível era a morte de cruz naquela época, para assassinos,
para o pior dos seres humanos, o pior dos criminosos era a morte de cruz, era a tortura. Morte de cruz é tortura. Passavam-se dias a pessoa pendurada lá para morrer, para sofrer, morrer devagar para sofrer. Ele deixava lá pendurado dias para poder ir morrendo devagar. Aí depois eles iam ver se estavam mortos. Tanto é que o soldado furou, né, o lado de Jesus para ver se realmente ele já tinha morrido. Então eles verificaram depois, passaram dias, a pessoa sofrendo mesmo para morrer. Uma morte horrível. Mesmo assim, Jesus foi obediente. Pelo que também, olha, pela essa obediência de Jesus, por ele ser humilde, por ele servir, por ele dar um bom exemplo, mesmo sendo aflito. Eu fico imaginando se fosse nós, hein? Qualquer coisa a pessoa afligida já deixa a igreja, já deixa Jesus. Ela tem o que comer, tem o que vestir, tem onde morar, tem irmãos da igreja, tem tudo. Aí acontece uma coisa que Satanás, Deus permite, Satanás faz, a pessoa já fica abalada, já não louva como é para louvar, já não ora como... Imagine se fosse para apanhar, hein? Imagine, fosse para apanhar como Jesus apanhou. Será que conseguiria ser obediente? Como Paulo apanhou? Paulo levou 40 chicotadas nas costas. Depois jogaram ele no cárcere. Ele foi louvar. Imagina os cristãos. Imagine. Se acontece uma dor na unha, a pessoa já não louva, já não vem para a igreja. Satanás ataca o filho, ataca a família, ataca seja o que for. Ela não louvo como é para louvar. Pelo contrário, aí que sim, quando eu fico aflito, eu louvo é mais ainda. Quando eu estou aflito, quando eu estou atribulado, o que eu faço a Bíblia diz: ore, quem está aflito, faça orar e louvar mais ainda, para buscar presente de Deus, para Ele me dar o refrigério e resolver. Não, eu vejo os outros é ao contrário. Eu vejo ao contrário. Sabe o que é? É porque aquilo que Satanás afligiu a pessoa está no coração dela. Ela larga Jesus para poder cuidar daquilo. Então isso. E Deus está mostrando que está no coração da